Bom dia a todas e todas. Sejam todas bem-vindas a mais uma mesa de debate da 7ª Semana Municipal da Primeira Infância. Bom, esse ano, a partir do tema São Paulo e suas infâncias, desde a quinta-feira passada, que foi dia 1º, nós temos promovido discussões, palestras e atividades para refletir como a gente pode ser uma cidade mais acolhedora para todas as infâncias, considerando a diversidade e também, infelizmente, as desigualdades da nossa cidade. Então, a gente já falou nos dias anteriores sobre diálogo e escuta, sobre a participação das crianças no espaço e no planejamento urbano, e hoje o tema da nossa conversa vai ser o bem-estar, o cuidado e a parentalidade positiva. A gente vai discutir a importância do bem-estar e da saúde mental dos cuidadores para a construção de vínculos com as crianças e para garantir a elas os cuidados necessários para o seu desenvolvimento pleno. Então, mas antes de começar, deixa eu fazer a minha apresentação também, a minha audiodescrição. Eu sou Amanda Teodoro, eu sou uma mulher na casa dos 30 anos, tenho a pele parda, os cabelos lisos, castanhos na altura dos ombros, e eu estou usando um pouco um cabelo de lado, assim, uma franja com um casaquinho bege e uma blusa verde. Bom, eu sou gestora de políticas públicas de formação, servidora aqui da Prefeitura de São Paulo há uns 10 anos e eu tenho atuado no núcleo da primeira infância nos últimos anos, que é a unidade responsável pela coordenação intersetorial aqui das políticas para a primeira infância no município. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, como apresentadora nesse momento inicial e como mediadora também. E até sugerindo, seguindo a nossa dica do início do vídeo, né, para a gente trazer um pouco da literatura infantil para discutir esses temas complexos com as crianças, eu gostaria de trazer algumas sugestões de leitura que dialogam um pouco com essa perspectiva da parentalidade, dessa presença, né, de um adulto de referência para cada uma dessas crianças. Então, são títulos, né, que dentro das especificidades de cada história, claro, fala um pouco de uma forma leve e bonita da importância dessa conexão, né, entre pais, mães e as crianças, ou enfim, esse adulto de referência, né, quando não o pai ou a mãe, e que trazem, que a gente leva para a vida inteira, né? Então, são esses livros aqui, eu vou passar, claro que eles não são as únicas referências, sempre temos várias disponíveis, então, O Passeio, que é do Pablo Lugones e do Alexandre Rampazzo, O Amoras, que é do Emicida, e O Fantástico Mundo das Palavras e Sentimentos, que é um livro da Débora Eliane, que a gente tem o prazer de ser uma das convidadas da nossa mesa hoje. Bom, e aí considerando esses exemplos e essa relação também que a gente pode desenvolver a partir das histórias que esses livros trazem, a gente não pode esquecer que para ser esse adulto de referência, para estar disponível para a criança, conseguir garantir a ela os cuidados responsivos que ela precisa, né, para se desenvolver plenamente nesses primeiros anos de vida, a gente precisa antes estar bem, né, enquanto adulto. E aí é bem de saúde, com acesso à informação, com acesso a recursos, apoio e tudo mais que é necessário para cuidar de uma criança, que a gente sabe dá muito trabalho. E é justamente do lugar dessa reflexão que a gente quer promover essa mesa de hoje, né? E discutir esses temas com as nossas especialistas que foram convidadas. Então, eu tenho a honra de iniciar a mesa de hoje chamando para compô-la as nossas especialistas. Então, primeiro eu quero chamar a professora Maria Beatriz Linhares, que é professora associada sênior do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenadora do Laboratório de Pesquisa, Prevenção em Problemas do Desenvolvimento e Comportamento da Criança, pesquisadora do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância e membro do Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Primeira Infância, além de membro do Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Acho que a gente pode ir compondo a mesa. No caso, eu vou chamar também agora a professora Débora Eliane. A Débora é psicóloga, mestre e doutoranda no programa de Educação, Psicologia da Educação da PUC São Paulo, pesquisadora do grupo de pesquisa em práticas educativas e atenção psicoeducacional na escola, comunidade e família, com ênfase para questões sociais. Ela é especialista também em psicopatologia e saúde pública, autora do livro para crianças O Fantástico Mundo das Palavras do Sentimento,
E, além da prática clínica, é professor em cursos de graduação e pós-graduação e trabalha com a formação de educadores em temas relacionados a essa área. Bem-vinda também, Débora. E, por fim, eu vou chamar a Ana. A Ana Dugaich é formada em comunicação e trabalha na criação de projetos de comunicação para impacto social na Alma Hub. A Alma desenvolveu um projeto junto com a Fundação Vanlir para criar e implementar caixas de ferramentas, enfim, alternativas práticas que apoiem os cuidadores a adotarem um caminho para a criação dos seus filhos pautados na interação positiva, na não violência, no brincar na natureza e convidando a participação ativa dos pais, né, dos homens, nessas ações de cuidado. Se eu estiver falando um pouco rápido, a apresentação de cada uma delas vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, no YouTube, então vocês podem ter acesso facilmente. E, então, para iniciar a nossa discussão, eu queria chamar a professora Maria Beatriz Linhares, que vai iniciar a sua apresentação, explicando para a gente um pouco do porquê que é tão importante, né, a gente falar desses cuidadores e se preocupar como essa parentalidade vai ser exercida, né? Então, bem-vinda, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui conosco e passo a fala para você. Bom, primeiramente, enquanto vocês organizam aí a projeção, eu posso iniciar, né, já fazendo o agradecimento por essa oportunidade, esse convite aos organizadores aí dessa semana tão importante, né, que na realidade é o nosso dia a dia da primeira infância. Então, quero agradecer a organização, especialmente aí a Amanda. Começo com minha autodescrição. Eu sou uma pessoa já da terceira idade, ruiva, branca, tenho sardas, estou com uma blusa estampada, uso um óculos azul e gostaria de iniciar, se vocês puderem fazer aí a projeção, para que a gente possa ter nosso tempo. Obrigada. E gostaria de iniciar sobre a questão da temática da infância protegida e parentalidade. Eu vou dar um foco especial à importância da regulação emocional e comportamental no processo de desenvolvimento da parentalidade. É importante que eu provavelmente estou falando para pessoas convencidas e convertidas da importância da temática da primeira infância. A nossa grande tarefa, o nosso grande desafio é contagiar, contaminar aqueles que ainda não reconheceram a infância como um momento importante do ponto de vista desenvolvimental. Pode ir passando o slide. O primeiro tópico, eu gostaria de chamar a atenção aquilo que nós já sabemos, que de 0 a 6 anos nós temos aí um período sensível do ponto de vista de janela de oportunidades para o nosso desenvolvimento. Pode passar. Nesse momento, eu preciso um pouco de agilidade, porque senão meu tempo não vai dar certo. Nesse momento, nós temos aí grandes aquisições de domínios do ponto de vista de desenvolvimento, da estrutura de crescimento físico, por favor, o anterior. O anterior. Do ponto de vista. O seguinte. Do ponto de vista de estrutura e crescimento físico, habilidades motoras, toda a integridade do sistema neurológico, temos aí os processos cognitivos e afetivos sociais. Então, aquisição e domínio de vários indicadores e marcos do nosso desenvolvimento. Pode passar o próximo. Além dos indicadores e marcos, nós temos uma grande preocupação, estudado bastante, o processo regulatório no desenvolvimento. Esse é um processo que até 4 anos de idade, vejam que é muito cedo no desenvolvimento, se estabelece toda uma regulação fisiológica na fase neonatal, do bebê, dessa parte mais de ciclo de vigília e sono, temperatura regulada, de 12 a 24 meses, a parte da regulação emocional, do enfrentamento dos medos, das situações não familiares, até em torno de 3, 4 anos, se estabelecer os processos regulatórios da atenção e do comportamento. Então, vejam que é muito cedo que vai se... Por favor, o anterior. É muito cedo que vai se construindo
esse processo regulatório que tem um controle inibitório nessa questão do comportamento. Eu quero, mas eu não devo, mas eu não posso. Então, muito cedo se estabelece um processo que vai conversar diretamente com o comportamento de saúde mental. Pode ir adiante. A grande questão, ou talvez a má notícia, é que nessa fase da primeira infância, nós estamos tendo perdas importantes do ponto de vista do potencial de desenvolvimento. Existem 3 séries muito importantes do Lancet mostrando toda essa questão da importância da primeira infância e dessa perda desenvolvimental. Especialmente países de baixa e média renda, nós estamos aí até 5 anos com as crianças não desenvolvendo aquelas habilidades cognitivas, socioemocionais tão importantes ao desenvolvimento. E por isso nós temos que olhar para a proteção desenvolvimental. Pode ir adiante. Pensar em proteção ao desenvolvimento é pensar também na questão da parentalidade. Pode passar o próximo. Um dos modelos que muito nos ajuda a pensar no cuidado integral é o Nurturing Care, que ele tem 5 domínios e componentes, onde nós temos que olhar para a saúde, para a nutrição, para a aprendizagem inicial no desenvolvimento, para a segurança, especialmente aqui esse domínio que nos interessa muito de perto, que é o cuidado responsivo. Aquele em que vai ter orientação e apoio para que as interações entre esse cuidador e a criança sejam estabelecidos vínculos afetivos e cuidados do atendimento das necessidades da criança. Aí entra a parentalidade, como um alicerce importante do ponto de vista desenvolvimental. Pode ir adiante. Além desse modelo, que muito nos ajuda, existe um dos teóricos que estuda bastante o ecossistema do desenvolvimento, que é o Bronfenbrenner. Ele tem um modelo que mostra, para o desenvolvimento, é muito importante a história e os contextos. Desde o contexto inicial, de um microcontexto proximal, onde se insere família, onde se insere escola, nessas interações face a face dessa criança, até chegar num macrosistema mais distante. Esse é um modelo bastante interessante que mostra que tanto a influência proximal quanto a distal da cultura, do nível de desenvolvimento que aquele país se encontra, com as questões de políticas, de decisões que são tomadas, interferem nesse desenvolvimento. Então, esse é um modelo que ajuda muito a compreender desenvolvimento contextualizado. Pode ir adiante. Esses modelos nos ajudam a entender que dentro do microsistema nós temos aí a parentalidade, que é uma função parental de cuidadores, que podem ser pais ou aquele que assume a sua função parental de cuidar do interesse da criança, de proteger, de guiar, de ajudar a criança nessa trajetória até chegar a uma maturidade e que haja um investimento e compromisso nisso. Então, a parentalidade, ela é esse alicerce do microsistema desenvolvimental tão necessária para uma infância protegida. Pode ir adiante. Essa função parental, ela tem várias dimensões, desde a interação, das práticas educativas, do ponto de vista de cuidar da criança, e eu quero destacar essa questão da regulação emocional e comportamental, que é tão importante para a saúde mental, seja do cuidador, seja da criança. Pode ir adiante. Nós temos estudado bastante esse tema e eu convido, aqui para, um aprofundamento maior dessa questão da regulação emocional e comportamental. Tem esse livro que foi editado pela Olga e pela Verônica, que são 2 pesquisadoras da área, e nós temos um capítulo que vai tratar exatamente dessa questão da regulação emocional e comportamental materna. A mãe, dentro dessa função parental, ela tem um papel importante, não que o cuidador do sexo masculino não tenha papel importante, mas a mãe lidera muito esse cuidado do ponto de vista desenvolvimental. Então, olhar essa regulação é muito importante. Pode ir adiante. A regulação emocional e comportamental, ela tem um papel organizador nesse desenvolvimento.
Nós trabalhamos um estudo de revisão recentemente publicado esse ano, analisando 35 estudos dessa revisão sistemática e mostrando que regulação emocional e comportamental, que envolve engajamento, parentalidade com suporte e apoio, afetiva e calorosa, com controle inibitório de impulsos, que é muito importante para controle de agressividade, ela tem um papel promotor do desenvolvimento. Por outro lado, na contramão desse conceito, a desregulação emocional e comportamental, que é um aspecto importante da saúde mental materna, ela gera comportamentos agressivos, riscos de maus tratos contra a criança e a chamada parentalidade negativa, que é aquela coercitiva, rígida, com pouca afetividade, muita disciplina, sem uma lógica de interesse ao desenvolvimento da criança e leva a comportamento agressivo no cuidar da criança. Pode ir adiante. A desregulação emocional, ela acaba tendo um papel importante para que seja prevenida e manejada, para que se ajude a questão da infância protegida. Muitos são os fatores que contribuem para essa questão da desregulação. E alguns fatores que eu aqui destaco têm a ver com o próprio comportamento da criança. As crianças com os problemas de comportamento também retroalimentam a desregulação materna e a história materna de violências, que esse é um outro tema que a gente tem se dedicado e debruçado para entender como é essa questão da história da infância materna, porque ela é um aspecto gerador do ciclo intergeracional da violência, que é um tema que nós temos aí investido no sentido da prevenção. Pode ir adiante. Esse ciclo intergeracional de adversidades, em que a infância materna, como ela foi vivenciada, se existe maus tratos, desde as questões de violência, de abuso físico, até as negligências sexual, emocional, as disfunções familiares presentes, do ponto de vista de conflitos, divórcios, questão da própria saúde mental dos cuidadores dessa mãe, questão de criminalidade, esses chamados conjunto de adversidades na infância materna, eles acabam provocando, impactando de como a mãe cuida, de como ela vai atender às necessidades das suas crianças. Nós tivemos aí 2 estudos também publicados sobre esse tema, que mostram que uma mãe que tem uma infância com adversidades, sejam maus tratos e disfunções familiares, impacta nas práticas de cuidado. Então, as práticas são mais negativas e, consequentemente, as crianças têm mais problemas de comportamento, especialmente os externalizantes, que são os problemas de atenção e agressividade. Além disso, no outro estudo a gente viu, analisando diferentes estudos, que impacta na interação, nessa bidirecionalidade desse vínculo afetivo e na comunicação. Então, vejam que aí nós estamos falando de um ciclo intergeracional vicioso de adversidades, que passa de uma geração a outra. Pode ir adiante. A própria questão da punição, das palmadas, que muitas vezes é tida até culturalmente como sendo aceitável, já tem demonstração de impactos, e aqui nesse estudo nós mostramos que, analisando diferentes estudos na revisão sistemática, palmadas e punição corporal leva a problemas de comportamento. Existe um trabalho do Quartas também muito interessante, que já mostra modificação do ponto de vista aí, cerebral. Pode ir adiante. Pode passar. E aí vem um outro aspecto. Por favor, o anterior. O anterior. E aí vem um outro aspecto. Experiências diversas na infância materna têm uma associação com as questões dos sintomas de depressão materna. Isso não é uma questão de causalidade, mas é uma questão de associação. E uma associação com piores desfechos no desenvolvimento. Então, nós temos dado uma atenção especial de compreender essas histórias de infância materna, do ponto de vista de diversidades, e de compreender a presença de sintomas depressivos nesse cuidador, porque eles vão impactar diretamente nos desfechos desenvolvimentais e no comportamento da criança. Pode ir adiante.
E agora vamos um pouquinho passar para as boas notícias. Nós trabalhamos com um programa de parentalidade que tem o objetivo exatamente de ser preventivo dessas questões relacionadas ao cuidado da criança, de como a parentalidade pode ser estimulada, fortalecida para um sentido mais positivo. Pode ir adiante. Trabalhamos com um programa que ele chama o Programa ACT para educar crianças em ambientes seguros. Esse é um programa da American Psychological Association, mas não é um programa exclusivo específico de psicólogo. É um programa de psicoeducação, de prevenção universal, que tem a sua versão em português e que há 12 anos nós fazemos pesquisa no Brasil com esse programa. Recentemente publicamos uma revisão de todos os estudos feitos em diferentes países com o Programa ACT para fazer uma síntese, né, dos impactos desse programa na questão da parentalidade. O objetivo dele é fortalecer a parentalidade positiva, prevenir a violência contra as crianças. Não é um programa de tratamento do ponto de vista terapêutico, ele é um programa de prevenção universal, oferecido de forma geral a qualquer indivíduo cuidador, para a população geral, para pais e cuidadores de crianças até 8 anos de idade, então aí incluindo a primeira infância. E a boa notícia é que nós trabalhamos bastante produzindo a validação desse programa em diferentes contextos, com diferentes famílias, e recentemente, a partir de 2019, ele se encontra implementado em alguns locais do Brasil como política pública. Esse é um programa que ele não é prescritivo, ele é manualizado, mas ele não é prescritivo, ele não tem o objetivo de julgamento, e sim de compreensão e reflexão sobre a questão da parentalidade, envolvendo temas de desenvolvimento infantil, prevenção de violência, entender as consequências da violência na vida das crianças, manejo dessa questão, regulação emocional e comportamental, pelo manejo da raiva, tanto na criança e no cuidador, monitoramento de mídias, práticas e estilos parentais, e aí é bem interessante que, para a compreensão dos estilos parentais do equilíbrio de afeto e disciplina, se trabalha bastante de como foram cuidados esses cuidadores, para que haja uma reflexão, inclusive dessa quebra do ciclo vicioso intergeracional de violência para um ciclo mais virtuoso, de estilos parentais mais efetivos que contribuam à saúde mental da criança em desenvolvimento. Estímulo de comportamentos positivos das crianças e como levar o programa ACT para a sua comunidade. Esse é um programa que a gente tem investido muito, porque ele já mostrou, pode ir adiante, impactos positivos, e ele é recomendado pelo INSPIRE. O INSPIRE é um documento de várias organizações, Organização Mundial de Saúde, Unicef, para a prevenção de violência contra a criança. Pode ir adiante. Ele tem aí, pode ir adiante, por favor. Ele tem efeitos positivos na parentalidade positiva, disciplina positiva, comunicação, regulação emocional, estimulação ambiental, senso de competência parental, e tem redução das práticas coercitivas positivas e melhora os problemas de comportamento da criança, reduzindo os problemas e aumentando o comportamento prosocial. Então, é uma contribuição dessa quebra intergeracional da violência, e ele tem sido efetivo tanto com mães que têm históricos de adversidades quanto depressão materna. Pode ir adiante, um pouco mais rápido. Nós implementamos em políticas públicas, no estado do Ceará, foi uma iniciativa em larga escala, aí coordenadas por mim e pela Elisa, que é uma grande parceria ex-aluna, pode ir adiante, para verificar se em políticas públicas o efeito se mantém. Então, nós temos um estudo feito com 1.310 cuidadores de crianças de 0 a 6, com 136 facilitadores treinados e aplicados em famílias de baixíssima renda e que são dependentes de transferência de renda, do Bolsa Família e Cartão Mais Infância Ceará. Então, o mais interessante é que, mesmo nessa questão de larga escala, com famílias com grande vulnerabilidade social, o programa também
mostra efeitos positivos para fortalecimento da parentalidade e redução de problemas de comportamento. Pode ir adiante para eu poder finalizar. Ele também foi implementado na cidade de Osasco, junto à Secretaria da Família, implementado em creches, e finalizando, pode ir adiante. Nas considerações finais, queria reforçar, pode ir adiante. Eu queria reforçar a importância do investimento na primeira infância. Todos que aqui estão já estão convencidos. Nós precisamos convencer que esse é um grande investimento no desenvolvimento sustentável. E ter um foco na parentalidade, na regulação emocional comportamental materna, você tem uma contribuição de fortalecimento da saúde mental, tanto do cuidador quanto da criança em desenvolvimento. Prevenir violência e prevenir os problemas de comportamento, para que a gente tenha implementação de programas qualificados. E quando se vai para políticas públicas, nós precisamos de programas baseados em evidência científica, porque é isso que faz reduzir o custo do investimento e ter políticas mais acertadas, já testadas previamente, em relação à sua eficácia e efetividade. Queria agradecer, pode finalizar. O último slide. Bom, o último slide era de agradecimentos e de contatos, né? De agradecimentos a todos envolvidos e os financiadores e os contatos e materiais que podem ser disponibilizados com vídeos e materiais científicos, um e-book nesses contatos aqui colocados do laboratório e do IVPESP. Obrigada. Professora, muito obrigada por essa aula. Eu acho que para a gente que está aqui discutindo e mão na massa para produzir as políticas de primeira infância, é sempre muito rico poder ouvir essa experiência que a academia também pode trazer, né? Como a gente já tem evidências científicas de que, de fato, intervenções junto aos pais, às mães, especialmente, ou enfim, qualquer pessoa que esteja nessa função de cuidado principal, tem impactos para o desenvolvimento das crianças, né? Então, acho que muito pensando nesse bojo do que a senhora nos apresenta, eu queria chamar a nossa próxima palestrante, porque eu acho que ela vai colocar um quê a mais nesses elementos, que é a gente pensar de quem que a gente está falando, né? Quando está discutindo essa parentalidade e a gente pensa no contexto da nossa cidade. Quem são essas mães, esses pais, esses cuidadores responsáveis e como também o contexto social em que eles estão inseridos afeta e de uma forma também complementar. A gente está falando aqui, sobretudo, desses cuidadores que exercem o cuidado não remunerado, né, dessas crianças, mas também a gente pensar como isso se articula com o trabalho da nossa rede, né, e desses profissionais que estão na frente de funções de cuidado. Então é isso, eu queria chamar a Débora Eliane agora para a sua apresentação e muito obrigada novamente, professora Maria Beatriz. Obrigada, obrigada. Bom, então vamos lá, né? Bom dia. Quero começar agradecendo por poder fazer parte dessa mesa. Mudei um monte de coisa aqui que eu queria falar, tá, Amanda? Porque estou achando bem incrível, fiquei pensando um monte de coisa desde que a gente conversou. Então vamos lá, que a gente tem pouco tempo, né? Eu escrevi algumas coisas para tentar não sair do rumo aqui. Espero conseguir ficar firme nessa escrita, porque a gente se empolga e aí uma frase, né, de uma linha ali vira um texto gigante. Então, meu nome é Débora, eu sou uma mulher negra de pele escura, tenho 45 anos, cabelos curtos, costumo dizer cabelos curtos do estilo guerreira de Wakanda, né? Uso óculos, estou com uma roupa branca, listrada, algumas diversidades de azul aqui, os tons de azul. Sou psicóloga e é desse lugar que quero conversar um pouco com vocês, quero trazer algumas reflexões. Já adianto que são assim, uma conversa simples, mas que não tem nada de simplista. Né? Ao longo do caminho fui descobrindo que simplicidade dá trabalho. Então vamos falar a partir desse lugar. Então eu sou uma psicóloga formada e forjada também no chão das políticas públicas, né? Onde eu tive a oportunidade de atuar no SUS, no SUAS, na educação, e passei por esses lugares como profissional,
como educadora, como psicóloga, como gestora de serviços por um longo período e, posteriormente, mais tarde, como pesquisadora. É com essa experiência que eu chego na docência em psicologia e vou parar nas supervisões de estágios de campo de um jeito mais indireto, ali no diálogo com as políticas públicas, porque, dada a experiência, a gente começa a supervisionar estágios nessa área. E tudo isso também vai fazendo enriquecer o meu trabalho na clínica e o meu trabalho de formação de educadores, né? Uma clínica muito compromissada com as questões antirracistas, mas que, dado o percurso da gente, também vai recebendo muitos profissionais das políticas públicas, porque a gente vai tendo coisas para compartilhar, para trocar. E nos processos de formação também adentrando para falar do cotidiano, para falar do dia a dia. Né? Achei importante começar por esse lugar para compartilhar com todo mundo que está aqui presente, quem vai ver depois, que eu também já fui e continuo sendo essa trabalhadora, né, agora de um outro lugar, mas essa trabalhadora de políticas públicas muito sonhadora. Alguém que levantou muitos dias cheia de energia, cheia de garra, defendendo essas políticas, defendendo o trabalho em rede, a articulação, sonhando, chorando, sorrindo, fazendo muitos movimentos, mas também já fui e continuo sendo essa pessoa que às vezes acorda com raiva, triste, desanimada, né, vai dormir querendo desistir de tudo, e no outro dia vive esse fenômeno inexplicável que todos os trabalhadores das políticas públicas vivem, que é dormir de saco cheio e acordar cheio de energia para transformar o mundo. Não tem explicação esse fenômeno. Ele acontece porque nós temos compromisso ético com a nossa vida, com a vida do nosso povo, com a dignidade de uma nação que merece viver com condições melhores, né? No caminho acadêmico, eu acabei adentrando num grupo de pesquisa bastante importante para mim, que eu quero citar aqui, porque é desse lugar que eu vou trazer as informações, que quero colocar como referência para a discussão, que faz sentido eu estar aqui nessa mesa, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa em práticas educativas e atenção psicoeducacional na família, escola e comunidade, um grupo com esse nome gigante, mas que carinhosamente a gente chama de Ecofam, um grupo estruturado na psicologia da educação da PUC-SP e que vai desenvolvendo pesquisas nesse lugar de práticas que eu tenho experiência profissional e que me ajuda a olhar para essas práticas, porque é importante a gente se distanciar para analisar o que fazemos, né, a partir de um outro contexto. Então, é a partir das pesquisas realizadas nesse grupo que eu quero trazer algumas informações para a gente refletir sobre a importância do cuidado em saúde mental das pessoas, dos cuidadores dos diferentes lugares responsáveis pelas crianças e pelas infâncias plurais que produzimos, conhecemos e vamos sendo atravessados por aí. E veja, eu quero falar de cuidados em saúde mental. Então, estou falando de cuidados e de saúde. A minha fala aqui não está pautada no adoecimento. Né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, a gente fica esperando uma fala sobre a ansiedade, a depressão ou outros transtornos diagnósticos, enfim. Eu estou falando de cuidado e estou falando de saúde, porque é esse lugar que vai dar condições da gente se movimentar de forma propositiva e protetiva junto às nossas crianças e junto às infâncias que vão chegar até nós. Então, para falar sobre isso, eu quero destacar pontos importantes de uma pesquisa muito bonita realizada pela professora Marina Marcondes Machado e que tem um título mais bonito ainda. Né? O título da pesquisa é A Flor da Vida, Sementeira para a Fenomenologia da Pequena Infância. E é onde ela vai discutir essa pequena infância a partir de um lugar filosófico, fenomenológico, carregado de sentidos. E como eu disse, uma reflexão simples, mas nada simplista, porque ela faz uma afirmação extremamente importante que derrama em nós uma responsabilidade extrema que ela vai dizer, é tarefa do adulto apresentar o mundo para a criança. É tarefa primordial do adulto presente nos diferentes lugares e exercendo as diferentes funções apresentar o mundo para as crianças. Vejam o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos. A tarefa de apresentar o mundo
para crianças que ainda têm pouca experiência de viver nesse mundo. Crianças completas, de uma inteireza bonita, com o mundo aberto a possibilidades, mas que depende de nós para conhecer este mundo. Depende de nós porque a vida da criança se estabelece na relação com esse adulto que somos nós. A criança ela não existe por si, ela existe numa relação correlacional. E nessa relação, ela vai ter a sua vida muito vinculada durante muito tempo a pessoas e a instituições. Então, todos nós, seja no âmbito da família, no âmbito institucional, somos responsáveis por apresentar esse mundo a partir do lugar que habitamos, que é muito importante, né? Uma outra informação que a professora Marina Marcondes traz, que eu acho interessante, que inverte muitas premissas, né, de discussão na infância, é que, ao contrário de dizer que a criança é um ser egocêntrico, que ela quer tudo para ela, a professora Marina vai dizer, a criança é um ser mundo-centrado, ela se centra no mundo, ela quer conhecer o mundo, ela tem curiosidade pelo mundo, né? E nesse sentido, se ela quer conhecer o mundo, se ela quer tocar o mundo, ela quer cantar com o mundo, a nossa tarefa de apresentar o mundo fica mais responsável ainda, porque que mundo estamos apresentando para essas crianças, né? Então, o meu convite é, pensem nas crianças que chegam ao nosso encontro, né? Como elas chegam e como nós estamos apresentando o mundo para elas. Porque o modo como nós vamos estar nesse encontro vai dizer de que tipo de mundo que nós estamos sendo capazes de apresentar. Junto a esta informação, uma perspectiva filosófica congo-africana, uma perspectiva que já foi discutida aqui na primeira infância, em outros contextos, por outros profissionais. Então, queria só chamar a atenção pelo fato de que a filosofia congo-africana, ela nos ensina a olhar para as crianças a partir da perspectiva do sol vivo. Então, ela diz o quê? Que toda criança é um sol vivo e que é tarefa do adulto fazer com que esse sol brilhe cada vez mais, cada vez melhor. Ambas as informações que eu apresentei aqui, falam da importância da presença do adulto na vida das crianças e nos permite afirmar que toda e qualquer política pública pensada para a criança deve obrigatoriamente pensar e incluir nos seus planos de trabalho ações compromissadas com a saúde mental dos adultos, profissionais, cuidadores dos diferentes locais que atuam compromissados com essa infância. E por que isso? Porque adoecidos, cansados, sem esperança, sem brilho nos olhos, sem condições de acordar no outro dia, cheio de ideias, cheio de disposições, como é que nós vamos apresentar mundos potentes e iluminados para essas crianças? Adoecidos, que mundo nós vamos apresentar? Né? Então, deixo aqui o convite para que a gente pense, né? Como anda a nossa saúde mental enquanto adulto, profissionais, cuidadores, os diferentes locais, né? Para que seja possível a tarefa de apresentar o mundo para nossas crianças. Né? Que tipo de mundo estamos apresentando e construindo para elas e junto delas? Né? Enquanto vocês pensam, vou trazer aqui alguns insights, algumas situações do meu cotidiano para pensar quando é que começamos a adoecer e como isso se revela no cotidiano de práticas. Algumas vinhetas só, né? Uma das coisas que tenho percebido ao longo das minhas práticas por aí, na escuta clínica, na escuta de educadores, nos processos de formação, é que muitas vezes, como profissionais especialmente, queremos fazer muito além do que deveríamos estar fazendo. E aí, nessa tentativa de fazer o além, não fazemos nem o que precisamos fazer e não damos conta de fazer o além, porque o além não é o previsto. Né? Então, pensar dentro das possibilidades que tenho e para aquilo que foi chamado, qual a melhor forma de fazer aquilo que preciso fazer e qual é a melhor forma de me posicionar para alcançar aquilo que deve ser feito da forma que deve ser feita. Né? Então, é esse movimento de fazer e lutar constantemente. Isso não se dá num âmbito separado nas políticas públicas. Né? A gente chora e sorri ao mesmo tempo, a gente faz e luta ao mesmo tempo. Né? Uma outra coisa que vou percebendo é que muitas vezes nas políticas públicas a gente
acaba querendo que ocupar o lugar dos outros, né? Porque acha que as pessoas não fazem muito bem o que deveriam fazer, né? Então a gente fala, sou quase mãe, tô tendo que exercer a função do pai, sou quase psicóloga, sou quase assistente social. Veja, o quase não resolve a vida. Sejamos o que precisamos ser, né? Então pegue pelas mãos a sua tarefa, pegue pelas mãos a sua responsabilidade e seja o que você precisa ser, porque todos nós, nos diferentes lugares, somos importantes e necessários na tarefa de apresentar bons mundos, mundos éticos, onde a dignidade seja a diferença. Quando nós ficamos no quase, nos perdemos, porque a gente não se transforma o outro e a gente não exerce aquilo que devemos exercer. Então, seja você. Psicólogo não tem que ser professor, professor não tem que ser psicólogo, educador não é policial, né? A gente, se tem uma coisa que nenhum de nós somos na tarefa do trabalho com as infâncias, é policial e trabalhadores punitivos. Nós trabalhamos com proteção social. Nós falamos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes forem necessárias até a gente alcançar a linguagem que vai ser transformadora e que vai ser a linguagem que vai abrir mundos. Bom, também quero pensar em alguns exemplos de práticas, né? Enquanto eu fui escrevendo aqui, fui lembrando de uma jovem mãe, adolescente, que sai de casa 3, 4 horas da manhã para trabalhar e precisa contar com vizinhos, com familiares, para garantir a chegada do seu filho na CEI. E um dia, escutando essa mãe, ela me falou uma coisa bem importante que me fez pensar na importância da nossa saúde mental na prática cotidiana. Ela disse que foi chamada pela educadora de SEI para uma conversa. Quando ela recebeu aquele bilhetinho, ela já sentiu raiva. Sentiu raiva porque ela falou que já estava cansada de tantas cobranças, já estava cansada de todo mundo dizer que ela não sabia fazer as coisas, que ela sempre deixava espaços em aberto, e ela foi para esta conversa com muita raiva. E quando ela chega na SEI, a primeira coisa que a educadora faz é agradecê-la por todo o esforço que ela faz diariamente para garantir que o seu filho chegue à SEI todos os dias. A educadora reconheceu tudo que ela fazia, ao mesmo tempo que disse: temos muitas coisas para organizar nesse caminho. Realmente, tem coisas que podem ser melhoradas, mas nós vamos fazer junto. E nós vamos fazer junto a partir da seguinte reflexão. Ela fez um convite para essa mãe. Ela falou assim: olha, eu gostaria que neste momento a senhora lembrasse que essa criança, a qual a senhora se esforça diariamente para estar aqui todos os dias, ela é uma criança. Ela é seu filho e ela não é o reflexo do abandono de um pai que não se faz presente. Ela é uma criança querendo conhecer um mundo de possibilidades que desde cedo já foi negado para ela. Então, vamos olhar para essa criança como uma criança e vamos olhar para a senhora como uma adulta importante e fundamental para apresentar esse mundo para esta criança num lugar protetivo e de qualidade. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque ouvindo essa mãe, ela disse para mim, naquele dia, essa pessoa me salvou e salvou meu filho. Foi depois de muito tempo, foi a primeira vez que eu consegui lembrar e com muita vontade que meu filho era uma criança. Veja, é preciso ter muita saúde mental enquanto adulto profissional para saber começar conversas importantes como essa e saber iluminar sol de adultos, outros, que cuidam de crianças que precisam ter seu sol iluminado. Cuidado em saúde mental é extremamente importante para que todos nós tenhamos chances de ficar vivo e construir vidas com dignidade. Por outro lado, eu tenho outro exemplo de observação de campo de pesquisa de um educador no contexto de muitas crianças, crianças vivas, né, com muita vontade de viver, de conhecer o mundo, e que no meio do caminho diz assim, para o educador, um grande palavrão, vai para aquele lugar. E o educador olha para a criança seriamente e vai intervir, vira para a criança e diz, vai você. E aí eu pergunto, como anda a nossa saúde mental na tarefa simples e nada simplista de apresentar o mundo para as nossas crianças?
Já encaminhando aqui para o final, sei que no campo das políticas públicas, muitas vezes a gente pensa em formação de educadores nos espaços, como espaços de ofertar saúde mental. E eu gostaria que vocês ousassem a criar pequenos espaços cotidianos de cuidado de saúde mental. Então, reflexões simples, mas nada simplistas. Respirem, conversem, caminhem juntos, peçam ajuda, compartilhem, escutem, ensinem, aprendam, façam juntos, porque não é tempo de competitividade. Nossos desafios são grandes. Compartilhem, acolham e se acolham. Água com amor, café com amor, um passo de cada vez. Quando precisar parar, pare, não insista. Não tenham medo de dizer eu não consigo. Né? Se inspirem com a arte, com a literatura. Né? Começamos bem esse encontro falando de literatura. A literatura com os personagens nos ajuda a pensar temas difíceis. Então, utilizem literatura para crianças, para o cuidado, na vida adulta também. Né? É uma frase que eu fiquei pensando muito enquanto escrevia tudo isso aqui. É preciso encher de vida nossos cuidadores para que eles possam trabalhar com tranquilidade na tarefa de promover vida. Estando cheio de vida, precisamos continuar trabalhando pela manutenção desta vida. E eu falo tudo isso não porque sou legal, boazinha ou poética, mas também porque sou interesseira. Porque eu quero que vocês tenham muita vida, mas muita disposição, muito movimento, porque depois de tudo isso, eu quero poder conversar com vocês em outros espaços, em outros momentos, sobre racismo, classismo, sexismo, homofobia, misoginias, deficiências, diagnósticos, superdotação, um monte de outros temas necessários para que a gente possa promover aberturas de mundos dignas para todas as crianças, porque sem falar sobre tudo isso, a gente não vai promover bons mundos para ninguém. Então, finalizo aqui a minha conversa com vocês para que a gente possa abrir um outro espaço de diálogo, dizendo que sejam esperançosos sem serem ingênuos. Estudem, saibam onde estão e saibam a responsabilidade que vocês têm no cuidado das crianças e no cuidado das infâncias a partir dos lugares que vocês exercem os seus papéis. Não queiram ser outra coisa a não ser aquilo que vocês se prepararam e sigam se preparando para ser. Nós não precisamos de pessoas iguais, nós precisamos de pessoas diferentes, porque somos plurais, diversos e precisamos de todas as ações, práticas, pensamentos e reflexões para fazer desse mundo um mundo melhor para nós e para as crianças diversas que habitam a nossa cidade. Obrigada, muita saúde para nós, muita saúde mental para que a gente consiga seguir caminhando vivos, felizes e fazendo muitos sols brilharem. Débora, muito obrigada por essa fala inspiradora, porque é isso, o público que está aqui com a gente são profissionais da nossa rede, são professores, são assistentes sociais, são psicólogas, enfim, pessoas que estão em contato direto com as crianças, estão em contato direto com essas famílias e que é bom ouvir também essa voz para a gente esperançar, né? Com contextos, às vezes, tão desafiadores que a gente vive. E acho que o que é legal também reforçar da sua fala é o quanto que ela traz para a gente a importância do trabalho intersetorial e dessa perspectiva de atuação conjunta, né? Muito dificilmente a gente vai conseguir construir um lugar de uma atenção integrada se a gente não estiver junto trabalhando, mas cada um no seu lugar, né? A gente sabendo reconhecer o espaço de cada área, né? Da educação, da saúde, da assistência, de direitos humanos, da cultura, do esporte, e cada um podendo contribuir de alguma forma, né, para esse trabalho. E aí acho que até já trazendo um pouco para essa dimensão mais prática, né, do trabalho intersetorial, eu queria chamar a Ana, que vai apresentar para a gente algumas ferramentas, contar para a gente um pouco do trabalho que a Alma tem feito,
buscando trazer isso para uma dimensão muito prática. Então, a gente já entendeu o quanto que a parentalidade é importante para o desenvolvimento das crianças, né? Uma parentalidade positiva, não violenta. Entendemos que a gente também, enquanto profissional, com a fala da Débora, pode ser um agente para potencializar essa parentalidade e para potencializar essa vida e que todo mundo tenha esse sol que a Débora traz de forma muito poética, né? E agora vamos para a dimensão prática, assim. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa prática do dia a dia? Que ferramentas são essas que a gente poderia trazer para a nossa rotina e que nos ajudam a criar essas conexões e, dentro do possível, que eu acho que é o mais importante, é fortalecer esse lugar de estar disponível, né? De um cuidado responsivo com as crianças. Ana? Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma honra poder falar um pouco depois dessas teóricas, né, que são muito admiráveis. Eu sou uma mulher branca de 50 anos, eu estou usando um vestido branco, eu tenho um cabelo enrolado, um pouco abaixo do ombro, que está de um lado só, e eu estou usando um brinco de argola. Então, vamos lá, vamos começar, né? Assim, a primeira coisa que eu queria falar é que foi muito importante o que a Débora falou, da gente não tentar ser quase alguma coisa. Nós, da Alma, e eu, Ana, do Geist, eu não sou uma quase cientista social. Eu não venho deste campo, eu venho aqui falar de uma perspectiva da comunicação. E, assim, falar do tanto que a comunicação é aliada das academias, da ciência e dos territórios onde a gente atua. Então, o nosso trabalho na Alma é sempre transmitir conhecimento a partir de uma premissa fundamental para a gente, que é a linguagem, né? Nosso trabalho é com a linguagem, a gente está, desde o início, muito criteriosas com a forma de transmitir conhecimento. Então, o que nós fazemos sempre é conhecer o que a ciência está dizendo, sempre sentando à mesa com as maiores pensadoras e os maiores pensadores da agenda da infância que a gente está pautando, e conhecer profundamente os territórios onde a gente vai atuar. E então, para a gente, todos os saberes são igualmente importantes, né? Então, a gente tem sempre a ponta da academia e a ponta dos saberes e das cosmovisões onde a gente vai atuar, né? E lembrando que a gente está atuando nas infâncias, no Brasil diverso, então a gente está falando de pluralidade sempre. E a gente tem sempre um contato muito íntimo com os municípios, sempre sentando com gestores para poder conhecer uma agenda e poder atuar assim, tá? Então, a gente triangula, a gente está sempre ali lidando com essas pontas. Para vocês entenderem um pouquinho, né, eu me formei em comunicação, eu sou uma comunicadora social, eu tenho a minha principal habilidade é a escrita, né, a transmissão da mensagem através de escrever aquilo que é preciso ser levado e transmitido para a nossa audiência. Isso eu tenho desde criança, e eu acho também interessante falar que a gente lida com as nossas infâncias para trabalhar com a infância, e que quando a nossa profissão ela resguarda o que a nossa criança tinha de precioso, isso é uma bênção, é um excelente sinal. Então, assim, poder contar histórias com simplicidade para outras pessoas é o que a gente sabe fazer de melhor na Alma. Então, assim, a Alma é um hub de 7 mulheres. Nós temos bagagens combinadas e dentro da Alma cada uma tem uma habilidade, né? Mas a gente veio ao mundo, a Alma é uma manifestação de amor pelo país, e a gente veio dizer como é que a gente pode atuar, né? E a nossa atuação vem sempre apoiar mesmo políticas públicas e apoiar os grandes pensadores a transmitir seus conhecimentos da forma mais simples possível. A gente é sempre pautado por dois eixos, né, que são duas noções na comunicação. Uma é a linguagem mesmo, gente. A linguagem simples é um direito de todo cidadão, ele é um movimento mundial. Todo mundo tem o direito de receber informações na linguagem que eu consigo acessar, e quanto mais a gente é capaz de ofertar isso, maior o nosso espectro de atuação.
é muito mais influente o nosso trabalho quando a gente dialoga com as pessoas na linguagem simples, né. E por outro lado, a gente estuda a ciência do comportamento humano e principalmente um conceito que chama Social Behavior Change Communication, que é a comunicação a partir de transformações sociais, como é que a gente trabalha impacto social fazendo comunicação. Uma coisa importante também para vocês saberem é como é que a alma atua, quem é que apoia a alma, né. Hoje, por exemplo, eu vim aqui e vou trazer para vocês alguns exemplos com o apoio da Fundação Van Leer, né. Então a gente está a serviço da fundação e fazendo o quê? Criando caixas de ferramentas para a gente apoiar municípios a fazerem as transformações sociais que a gente está pautando. Essas caixas de ferramentas, elas partem de um tema necessário, né, um tema que o Brasil está discutindo. Todas as fichas de fatos que a gente tem para começar um trabalho, elas estão alinhadas com a ONU, com a Unicef, com a OMS, e a partir dela que a gente atua no município criando esse ferramental. É importante falar que para a gente tem uma coisa muito importante que é, não basta a gente saber como dizer alguma coisa para alguém, a gente tem que entender quais espaços que os territórios estão nos permitindo e estão nos dando para a gente atuar. Então, além de eu saber a mensagem que eu vou transmitir, com que linguagem eu vou transmitir, eu preciso saber o como. Eu preciso saber quanto de memória do celular de uma mulher mãe sobrecarregada eu vou poder usar. Quanto de tempo ela teria para me escutar? Eu preciso compreender o quanto nos territórios a gente vai percebendo. Eu estou lidando com uma epidemia de estresse, né? Como eu estou lidando com uma mulher que realmente, e a Débora falou uma coisa importante, precisa que o trabalho dela seja reconhecido, precisa que ninguém tenha uma voz julgadora com ela jamais, porque isso é perder uma mulher no caminho, e a gente nunca perdendo ninguém, nem pela linguagem, pela forma da abordagem, nem pelo formato das coisas, né. Então é um trabalho muito minucioso de compreender de que forma eu digo o quê para quem, né. Então eu vou pedir por favor, para vocês poderem, colocar aqui a minha apresentação, que daí vai ficar mais fácil da gente tratar os exemplos com mais clareza. Vocês vão ver primeiro, pode passar, que assim, para todo mundo pode passar isso. O que a gente transformar conteúdo técnico em prática, né, e tem uma coisa muito importante para levar para o campo, é que as pessoas precisam que os contextos sejam delineados, né. Que nome, que identidade, como chama isso que a gente está conversando agora, né. Então a gente precisa lembrar disso, como é importante compreender um sistema social e nomear, e dar um nome, chamar, e tudo isso, né, a gente está há 6 anos fazendo isso, e a gente está há 6 anos medindo o impacto disso e vendo o quanto isso importa. Então eu vou dar um exemplo de como é que a gente trabalha. Parentalidade, né, é a base de toda a família, o quanto é danoso a ausência de um homem, na atuação, no trabalho doméstico, na presença, né, inteira, na convivência com as crianças. Então, a primeira coisa que a gente vai é abrir a discussão e vai conversar sobre isso com todo mundo. Você já parou para pensar que a masculinidade e a violência andam juntas? Pode passar. Aí a gente vai apresentar os dados, né. O que a gente tem que olhar quando a gente fala de parentalidade, quando a gente fala de paternidade? A gente vai olhar uma situação de um homem que sofre calado, que sofre sozinho, que não dialoga, que está, assim, 95% da nossa população prisional no Brasil é composta por homens, 17% dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica, 4 vezes mais suicídio, né, dos homens com relação às mulheres. Os homens morrem antes que as mulheres. Então, aqui tem alguma coisa dizendo, não está bom isso, né? Isso é um sinal de que a gente está realmente precisando olhar para esse cenário. Pode passar. E aí, nós vemos que tem um ponto muito importante, que é uma janela de oportunidade, conversando com a MS, né, que assim, quando o homem tem uma chance de recuperar, né, essa paternidade e esse adoecimento da masculinidade dele, é quando ele se torna pai, quando ele sabe que vai ser pai, e quando ele está ali, né, vivendo essa paternidade.
Então, ali, a gente tem uma chance de capturar esse homem, né? E a gente vai lembrar que toda vez que nós fazemos comunicação, o semblante das pessoas quando a gente vai para o campo testar as nossas hipóteses, o jeito que ela se relaciona com o que a gente está comunicando é muito importante para a gente. E aqui a gente percebe que, assim, a professora, né, Maria Beatriz trouxe isso, o problema da violência, o problema da paternidade é intergeracional, é preciso quebrar ciclos de comportamentos danosos, e a gente vai dizer uma coisa diferente disso, que é assim, um pai presente muda tudo, você tem a chance de um recomeço. Então, a Alma trabalha dizendo, né, esse papai está aqui, um pai presente muda tudo, já é o que a gente está falando de um contorno de contexto. Isso tem um nome, isso tem uma cor, e é assim que a gente apresenta, né, as caixas de ferramentas. O que são as caixas de ferramentas, né? Essas ferramentas, elas são um apoio para os municípios onde a gente atua, e dentro dos municípios existe sempre uma secretaria que lidera, né, como é que ela recebe e pluga esse ferramental no processo dela. E a outra coisa que a gente vê também é que muitas vezes a secretaria, existe um trabalho intergeracional, mas assim, sempre existe uma secretaria ou um programa social que está dizendo, eu estou pronto, isso aqui tem muito a acelerar uma agenda e a nos ajudar a fazer essa transmissão e mudar esse comportamento. Então, no caso do Um Pai Presente Tudo, a gente está falando muito da Secretaria da Saúde e da Assistência Social, e falando muito de programas sociais que reúnem homens, tá? Então, pode passar. O que é uma caixa de ferramentas, né? Aqui ele é um compilado de peças que a gente vai fazendo com muito cuidado, que precisam acontecer para as pessoas, o grupo que a gente está atuando, poder compreender o que a gente está querendo dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma sensibilização. Nesse caso, a gente conversou, né, e convidou o professor Renato Nogueira, que é um pensador especialista nisso, e o professor Abílio. Eles abrem sempre a sensibilização com os territórios onde a gente vai atuar. Então, eu estou agora, isso começou na cidade de Boa Vista e a gente está atuando na cidade do Recife, e os nossos porta-vozes que vão chamar audiência e abrir esse assunto e falar um pouquinho da importância da presença paterna na vida de uma criança são eles. Depois a gente vai começar a compor esse ferramental de acordo com a ciência do comportamento humano, que vai dizer o seguinte: a gente precisa sempre de um lembrete físico que vai dizer o quanto é importante para o homem participar disso. A gente vai ter que olhar a vida e a jornada dele e saber todos os momentos que eu estou pronto e tenho que estar atento para falar com ele, né? Então, quando a mulher está no pré-parto e está fazendo o pré-natal dela, a gente precisa convocar esse homem para o pré-natal. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou lembrar a ele que é lei ele poder participar disso. Eu vou lembrar aos equipamentos públicos que é preciso ter uma cadeira para o homem. Eu vou sinalizar nesse lugar que ele tem direito a estar no parto. E a gente vai começar a trabalhar esse homem, né, a convocar, a convidar esse homem a fazer o papel dele de uma forma muito respeitosa, né? Por quê? Porque a gente sabe que na comunicação a gente não pode perder ninguém com o tom errado, com a palavra errada, né? E aí, assim, lembrando sempre, então, que quando eu faço essa sensibilização, a gente sempre, quando cria um toolkit, ele é feito de algumas camadas. O primeiro eu entrego uma sensibilização, que é uma argumentação muito criteriosa e muito simples para as pessoas que precisam ouvir aquilo. Em seguida, a gente vai criar as ferramentas que vão aparecer na vida desse homem, transmitindo conhecimento e sustentando essa transmissão. Então, eu vou dizer estratégias novas para ele e vou manter aquilo, falando com ele no WhatsApp dele, mandando uma mensagem. E depois a gente cria sempre disparadores de problematizações e de contextos que vão ser discutidos em roda. Então, eu vou dar um exemplo de linguagem para vocês. Pode passar, por favor. Pode dar um play aí nesse vídeo. Tá sem áudio.
Tá sem áudio ainda. Rapaz, logo que minha esposa engravidou, eu fui com ela numa consulta. Aí eu escutei o seguinte do doutor: você tem que conversar com seu filho. E eu vou conversar com a barriga da minha mulher? Disse, sim, criatura. Você tem que conversar com seu filho desde quando ele está na barriga da sua companheira. E aí você já vai aprendendo sobre o pai que você quer ser. Eu nunca pensei no pai que eu queria ser, não. Mas eu sei o pai que eu não quero ser. Um pai ausente, afastado, que só chega de noite, cansado, calado. Eu quero muito mais pro meu filho. Naquele dia, eu cheguei pra minha mulher, aí disse assim, tampa os ouvidos. Aí eu botei a mão na barriga dela assim e disse, papai tá aqui com você. E é essa dica que eu dou. Você conversa com seu filho na barriga da sua mulher, se ele ainda for um neném, se ele é menino, se ele é menina, não importa. Papai tá aqui com você. Parece uma frase simples, mas é o começo de tudo. Aqui, assim, é um exemplo de 16 pílulas que a gente vai levando para esses homens e eles sempre são a abertura de uma roda de conversa. Eu acho que eu vou voltar a apresentar, tá? Então, só deixa isso no ponto. E eles são a abertura de uma roda de conversa. Então, é sempre esse é o tom que a gente tenta levar. Você pode passar que eu vou mostrar mais um pouquinho. Lembrando sempre, né, que a gente vai levar o vai ser papai, o que é preciso saber, como é a lei, como a gente, de novo, dá um nome, dá a cara, apresenta isso e vai lembrando como esse homem vai criando uma jornada de participação dele ao longo do tempo, desde do pré-natal até os primeiros anos de vida, né? Mas aqui a gente está contemplando esses pais nesse período. Pode passar. E esse é um programa que, quando ele entra no município, ele entra muito assim, como ele é plugado e acelera. Por exemplo, em Boa Vista, ele entra no maior programa social de Boa Vista, né, que é um programa que chama Família que Acolhe. Então, ele é todo entregue a partir de um grupo que já está controlado e que a gente vai poder entregar conhecimento para ele. A gente pauta essas pílulas e todas essas rodas e todo o material nessa ciência do comportamento humano. A gente tem, né, o pano de prato que vai dizer, né, hoje a louça do papai, quer dizer, é o jeito de convocar esse homem para participação no trabalho doméstico, que já vai ser discutido em roda, mas que tem um lembrete físico em casa. Então, isso tudo para a gente é uma composição de ferramentais que a gente precisa usar na comunicação. Eu preciso que a Amanda me diga aqui no WhatsApp quanto tempo eu tenho, que eu dei uma perdida aqui. Mas eu vou falar agora desse caso do Cria na Paz. O Cria na Paz para a gente é muito importante, vem muito ao encontro do que a professora, a Maria Beatriz trouxe, e também a Débora, que é falar de parentalidade, falar muito da violência contra a criança pequena, né? Isso para a gente é muito importante porque assim isso é uma concepção difusa no Brasil, é muito difícil a gente entender o que é violência contra a criança, e aqui a gente se sentou com a Elisama Santos, que é uma pensadora, e pediu para ela, né, olhar um pouquinho, né, onde a gente estava, e ela fala o seguinte: somos iletrados emocionalmente no Brasil, e na comunicação a gente precisa dizer uma coisa: respira, conta até 5, perceba que você não está em condição de dar o que essa criança merece agora e se afasta. E me dá um tempo para eu te dar estratégias novas para você lidar com essa situação que você está lidando agora, que é uma situação muitas vezes estressante, né? Quando eu estou alimentando o bebê, quando ele está fazendo manha, quando ele faz birra, quando ele se joga no chão, quando eu estou no mercado, quando eu estou precisando sair para trabalhar, porque eu não posso perder meu emprego e ele não está colaborando. E daí, assim, a gente vai criando todo esse repertório de cuidado. Pode passar, que vai sendo transmitido para essas pessoas. Então, basicamente, a gente tem o lembrete físico, que é paciência comigo, ainda estou aprendendo, é um babadorzinho, que ele é feito porque o momento de alimentar a criança é um momento de estresse, então é um lembrete, o que a gente disse, eu acabei de chegar ao mundo, calma. A gente tem
filmes, a gente tem um trabalho nas escolas. Esse é um toolkit que foi para as creches, ele foi medido, ele tem resultados impressionantes, e aí é a creche que entrega para as famílias esse repertório do cuidar e do criar sem violência. E isso tudo vai acontecendo, né, via WhatsApp, lancheirinha da criança, né, tem todas as falas, né, e todas essas estratégias vão na lancheira, vão na agenda, vão pelo WhatsApp, e as rodas de conversa acontecem nas escolas. Daí, pode passar, por favor. Eu vou passar o tom de uma conversa com a Elisama. Aqui também, quando as escolas, as creches vão se apropriando das coisas, vão tomando decisões. Aqui é uma passeatinha que vai e sai da escola e vai dizer para aquela comunidade: sou criança, estou aprendendo, acabei de chegar ao mundo, peraí, paciência comigo. A questão do respira e conta até 5, né? Nós acabamos de fazer um campo, indo para Caruaru, indo para Sobral, para o Ceará, e a gente percebe o quanto, e também isso veio na fala, né, das professoras, um insight, uma frase, uma forma de pensar é reproduzida, e muitas mulheres contam para a gente: eu não pensava assim antes. Eu não pensava, eu não tinha ideia de que isso era possível ser feito e dava certo, ou de que é assim que funciona. Então eu estou vendo que a minha fala está acabando e eu tenho muito interesse que vocês conheçam essas ferramentas todas, mas pode passar mais uma, que é uma falinha da Elisama curtinha, e depois a gente vai só terminar com 1 minuto de um videozinho, que é um documentário sobre o Cria na Paz, que vai discutir um pouquinho, então, do nosso papel de comunicar o que os teóricos estão dizendo na ponta, tá? Pode passar. Pode passar esse, não vai dar tempo, não. Não dá play. E eu queria que a gente fosse... isso, aí vai. Dá um play, por favor. Se você for... Sabe o que eu escuto muito? Mas Elisama, como é que eu não fico nervosa? Amor, quem te disse que você não pode ficar nervosa? Quem disse que educar sem violência significa virar um anjo de candura, um serzinho de luz, um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Claro que não. Vamos combinar que sentir raiva é absolutamente normal e que não importa o que você faça, a raiva vai continuar te visitando? O meu convite para você aqui é outro. Quando a raiva chegar, o que você pode fazer com ela? Repare que eu não estou te dizendo que você não vai sentir, mas que você vai escolher um jeito de agir quando sentir. Entendeu? A gente não escolhe como se sente, mas pode escolher como agir diante do que sente. O que é que te acalma? O que te ajuda a voltar para o centro? O que é que te faz desativar a bomba? Pode ser que você não saiba, e é hora de descobrir. Sabe como a gente descobre? Com muita curiosidade. Se observa. Como é que a raiva chega? Onde você sente primeiro? Coração acelerado? Os músculos tensos? A garganta seca? Em vez de brigar com sinais, apenas aceita que eles estão te alertando sobre os seus sentimentos e percebe o que é que te ajuda. Pode ser beber água, bater palma, cantar, dançar. Não tem jeito de certo, tem o seu jeito. Bora parar de brigar com a raiva e aprender a lidar com ela? E eu vou terminar colocando mais 1 minutinho de vídeo, porque a gente ainda vai poder conversar, mas eu adoro mostrar esse vídeo, porque é isso que a gente vai então tentar fazer, é falar uma linguagem de quem está dizendo: eu estou do teu lado, isso aqui é puro apoio, a gente está aqui validando, sabendo que não está fácil e pensando juntas em estratégia para a gente mudar o que está acontecendo, né? Mudar, inclusive, os estresses diários que você vive. Então, por favor, se você puder passar aquele último videozinho de 1 minuto, e aí eu volto para a Amanda. As teorias, elas são lindíssimas, mas elas não se divorciam, elas não têm conta para pagar, elas não apoiam o marido, elas não têm uma chefe violenta, elas não têm um chefe violento. As teorias não sangram. O ferramental apresenta uma série de possibilidades para você fazer no seu dia a dia sem te onerar. Encontra do lado de lá uma mulher desejosa por ajuda. Eu não tenho rede de apoio. Então, minha rede de apoio é Deus, eu e eu. Quem é essa mãe? Quem é essa mulher? O que significa a violência para ela? Qual é o legado dessa violência na vida dessa mulher? Porque no final das contas, o difícil não é lidar com a criança. É de lidar comigo e com a minha vida. Você imagina se eu consigo escalar isso como política pública para mais municípios, para mais lugares.
and mitigate the social problems such as violence against children. Crianças que precisam ser criadas na paz. Nós estamos falando de transformação social, sabe? Nós estamos falando de transformação social. Bom, é isso que eu queria dividir com vocês, meio correndo, mas muito obrigada pelo tempo, pelo espaço e vamos conversar agora um pouquinho. Ana, muito obrigada pela sua apresentação também, por trazer isso que coloca numa dimensão muito prática, né? O que a gente está falando aqui, da importância dessa disponibilidade, né, desse cuidador responsável, e da gente também, enquanto rede, pode atuar para fortalecer esse trabalho, né? Então, acho que vou tentar aqui, a partir do que cada uma de vocês trouxe, pensar alguns elementos para a gente seguir na nossa conversa. Também depois vou trazer algumas questões que vieram pelo chat, que dialogam com isso. Acho que o primeiro ponto que eu queria reforçar, vocês vão ver que as nossas profissionais aqui, que estão compondo a mesa, vêm de lugares diferentes, né? A Ana vem da comunicação, a Débora e a professora Maria Beatriz vêm de um lugar da psicologia, mas acho que a própria composição dessa conversa hoje reforça para a gente a necessidade desse trabalho onde cada um tem seu papel e vai contribuir de uma forma diferente, né? E que isso é o essencial mesmo para a gente ter um olhar integral para essas famílias, para essas crianças. Então, acho que eu queria fazer o pontapé inicial da nossa discussão aqui, a gente pensando em dois elementos, tentando articular essa intersetorialidade, que é muito importante para a gente garantir esse olhar mais complexo, né, e mais inteiro para essa criança, para essa mãe, para essa família, e articular com outro elemento que foi trazido também nas falas, que às vezes a gente colocar esse lugar da parentalidade positiva, ou dessa orientação, num lugar que para a pessoa que recebe, para a família, né, para esse cuidador, pode chegar num lugar de julgamento, né? Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre a importância desse trabalho intersetorial para a gente se conectar de fato com essas famílias, com essas crianças, com esses cuidadores principais, e conseguir de fato criar essa conexão, ser esse apoio e não esse lugar de julgamento, para que eles não nos vejam como julgamento. Vocês teriam dicas ou questões práticas que a gente poderia trazer para esse lugar e para tentar, aos poucos, fortalecer esses vínculos e nos aproximar mesmo, para que a gente, enquanto rede, também seja vista como esse espaço de apoio? Aí eu queria ouvir um pouquinho de cada uma, se a professora Maria Beatriz puder começar, depois a Débora e depois a Ana. Acho que excelente, né, essa primeira provocação, pergunta. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro é pensar que a questão da primeira infância é um tema transversal. Então, ele precisa ser interdisciplinar. Isso, na prática, a gente vivencia como que tem um efeito quando se juntam, por exemplo, diferentes setores da política pública, da área de proteção social, saúde, educação, quando tem essa convergência, como que isso tem um efeito sinérgico e um efeito benéfico em termos de ação. Então, eu acho que esse é um ponto que você trouxe aí na sua fala. Segundo ponto é super importante. Falar de parentalidade, programas de parentalidade, intervenções de diferentes níveis, né? Que você tem do ponto de vista de prevenção universal, seletiva, ou já uma intervenção mais focada em grupos específicos para tratamento ou remediação de questões, precisa ter, por princípio, a não prescrição, o não julgamento. Então, quando a gente trabalha com programa de prevenção, por exemplo, universal, é muito importante você entender que precisa ser um programa que traga reflexão. Então, vou dar um exemplo da questão do ACT, que é um programa que tem a vocação de prevenção de violência, mas ele jamais convidado ou recrutado famílias dizendo que é um programa de prevenção de violência. Isso é muito importante, porque as famílias dizem, não, mas eu não tenho violência, então esse programa não serve. Só que quando elas começam a participar de um programa dessa natureza de fortalecimento de parentalidade, elas começam a identificar, sim, existem questões dentro da minha casa
dentro do meu lar que eu posso trabalhar e melhorar para a questão da prevenção da violência. Então, é muito importante essa questão dos programas não serem prescritivos, mas trabalharem com tomada de consciência, reflexão, porque daí você muda comportamento. Se você reconhecer que existe o problema, você não muda o comportamento. Então, o julgamento, a prescrição, tanto que programas que são só informativos, eles não têm o efeito desejado, eles não têm o efeito esperado. Você tem que trabalhar exatamente com a questão reflexiva. Daí, o indivíduo pode ter um leque de estratégias e aí tomar uma decisão de mudança. Então, acho que esse é um ponto muito sensível na parentalidade. Só palestras e só informação não muda, não modifica, não transforma. Obrigada, Maria Beatriz. Vamos ouvir agora a Débora. Débora queria falar um pouquinho, queria te ouvir a respeito. Vamos lá. Assim, para não ser repetitiva, concordo com tudo que a professora acabou de falar, né? Acho que é extremamente importante. E queria aproveitar para também dizer aqui, para colocar aquela reflexão que não dá tempo dentro dos 20 minutos, né? A gente aproveita esses momentos para ir colocando. Quando a gente trabalha com a infância, tem uma reflexão tão importante que a Angela Davis faz. Angela Davis, que é uma intelectual negra estadunidense, ela faz no outro contexto, mas eu gosto muito de trazer para a infância, que ela diz assim: temos que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e temos que fazer isso o tempo todo. E eu acho que quando a gente trabalha com crianças, com infâncias, a gente tem que ter esse horizonte assim como referência, né? É o tempo todo a gente tem que acreditar que a gente pode mudar o mundo. Acho importante a gente lembrar que rede de apoio é uma coisa importante, mas que às vezes a gente discute isso num lugar poético e pouco funcional de existência. Tem muita mãe, muito pai, muita família sozinha ainda, né? Então a gente precisa considerar isso. E quando a gente pensa no trabalho em rede, se tem um erro que eu já vi muito acontecendo, que eu acho que a gente tem que superar, a gente não pode mais deixar isso acontecer, é que quando a gente entra em discussão de rede para pensar outros caminhos, a gente precisa incluir os representantes das famílias nessas discussões. Muitas vezes a gente discute só entre profissionais porque nós achamos que nós sabemos o caminho. Mas normalmente, o caminho que nós sabemos, o caminho que é interessante, não alcança a realidade da família vivida. A professora Heloísa Schimanski, ela tem uma pesquisa muito bonita que fala assim, olha, a gente precisa saber distinguir entre a família pensada e a família vivida. Quando a gente se encontrar com a família vivida, nós vamos ter mais chances de construir bons caminhos nesse lugar. Então, amplie e repense aquilo que pensamos enquanto composição familiar. Encontre a voz responsável por colocar ou recolocar essas famílias num lugar importante para que elas possam, junto da sua rede de apoio, que inclui profissionais, mas não se limita aos profissionais, construir outros caminhos. Né? Como eu disse na minha fala, nós precisamos de todas as vozes e precisamos mesmo, e a gente precisa entender isso verdadeiramente, não tem a voz que ressoa mais ou a voz que ressoa menos. Em cada caso, qual é a voz que encabeça esse caminho? Se a gente souber disso, se a gente tiver objetivos, se a gente estiver focado e compromissado, nós temos mais chances de cuidar das crianças e a infâncias, incluindo de forma propositiva todos os adultos envolvidos no processo, sem sobrecarga e com bastante responsabilidade. Obrigada, Débora. Ana? Eu acho que a minha contribuição se relaciona com alguns pontos que a gente aprendeu na nossa travessia, né? Um deles, né, é que a proposta é sempre intersetorial, e tem uma coisa que a gente sempre fala na Alma, né, que falar é fácil, quero ver ouvir. Então, a gente trabalha um processo de escuta, e escutar as dores de quem está também trabalhando dentro das políticas públicas, acordando todo dia e indo para o campo,
e atuando também, compreendendo as realidades das pessoas que vivem nos territórios que a gente atua, para vocês saberem e terem uma ideia, assim, para a gente ter um argumento não julgador jamais, né, e poder trazer a linguagem para esse ponto. Depois que nós criamos o Toolkit, a gente cria 3 grupos, né, de mediação, um aqui, por exemplo, para o Criar na Paz, no Grajaú, um em Cidade de Deus e um no Ceará, em Sobral. A gente volta às hipóteses que a gente levantou, né, com as mulheres desses grupos, e elas é que dão para a gente também essa última afinada, né? Eu vou dar um exemplo, né? O trabalho do Criar na Paz, a princípio, ele se chamava Educa na Paz. A gente eliminou toda a questão da violência no nome, né, como a professora também falou, e a gente veio com este tema. E aí elas disseram, não, para a gente o papel de educar é da escola. Se a gente está trazendo isso para um ambiente, né, domiciliar, ele deveria se chamar CRIA. Então, todos os ajustes que são feitos nesses momentos que a gente retorna ao território e vai conversar com os corpos que estão sendo afetados pelo que a gente vai falar, é o momento da gente fazer os ajustes. Então, assim, eu acho que assim, o nosso trabalho é sempre fazer esse fino ajuste e depois sensibilizar em grandes formatos todo mundo que vai trabalhar com esse tema. Então, isso para a gente é sempre muito importante. Quando a gente terminou a nossa trajetória e compreendeu que fechamos um ferramental que vai ser útil, a gente se volta, né, para os municípios, faz reunião intersetorial, convida todo mundo e põe todo mundo na mesma página de como cuidar dessa entrega desse ferramental de repertórios, né? E assim, as pessoas saem muito imbuídas, saem todo mundo muito alinhado, né, com o que a gente está falando, porque ele é todo cuidadoso para não julgamento, não sobrecarga. A gente sempre lembra que tudo ali foi pensado. Ela pode receber esse material desse jeito, ouvir no ônibus, fazer a roda de conversa desse jeito. A gente escutou o que é possível caber na vida dela, né, e do parceiro dela, enfim. Então, acho que é assim que nós tentamos não perder ninguém no caminho, não tendo nunca um teor julgador ou que afaste ninguém, nenhuma das pessoas que a gente está tentando ter como target, né? Perfeito, mulheres. Obrigada por as falas. Acho que é isso, é a gente reconhecer a nossa importância do lugar que a gente atua e, ao mesmo tempo, reconhecer que sozinho a gente não vai dar conta. E, para isso, a gente precisa, de fato, ter tantas áreas diferentes envolvidas, estratégias de tipos diferentes também envolvidas, para tomar essa consciência, né? E aí, para todas em comum, ter essa escuta muito, muito bem desenvolvida e disponível, né? Sobretudo. Aí, já que a gente está falando de escuta, eu vou trazer alguns comentários e dúvidas que vieram pelo chat, tá bom? O primeiro é um comentário da Andréia Pedreira. Ela diz assim: o simples bem feito é muitas vezes o suficiente. Para a criança é o sono, a alimentação, a escuta, a brincadeira, o afeto. Para o adulto é alguma rede de apoio, não o julgamento, mas o apoio. Acho que dialoga muito com o que vocês vêm falando, né? Mas aí eu vou para a próxima agora. O Cassiano traz uma dúvida. Ana, pensando na sua preocupação com a linguagem, como o projeto atua na orientação parental, pensando nas diferentes linguagens da infância? Né? Acho que considerando, sobretudo, as diferenças de idade, como a gente pode ouvir, estar disponível e instrumentalizar os pais, cuidadores, para também fazer essa escuta específica. Um bebê, ele não vai comunicar de forma verbal, né? Ele pode comunicar de outras formas, assim como uma criança um pouco mais velha, né? 4, 5, 6, enfim. Vou trazer uma outra questão que foi trazida. Dá tempo junto. Como o brincar funciona como ferramenta para deixar mais leve o dia a dia de quem cuida? Bem interessante. Acho que eu vou fechar esse bloco e aí a gente passa para o próximo. Quem quer começar? Posso começar, que ele me fez essa pergunta, mas eu vou começar respondendo até do brincar. No nosso processo do Criar na Paz, a gente tem muitas ferramentas que vão dizer para essa mãe, né? Se você não fizer brincando, você pode fazer brigando. E para evitar que a gente faça brigando, eu vou te ensinar a fazer brincando.
E isso é muito interessante também, a brincadeira, né, a gente colocou muito isso, a brincadeira na rotina das pessoas, sem onerar. Se você está lavando uma louça, o que é brincar com a criança enquanto você está fazendo isso? O que para ela é brincadeira? Como se apresenta o mundo para ela fazendo a tua tarefa, né? Se ela vai ter que tomar um banho e está fazendo birra, que tal ao invés de você dar essa tarefa para ela, você não propõe que brinquedo ela poderia levar para o banho, que música ela vai querer cantar? Isso no cérebro dela já muda, né? Então tem essa explicação. Se você dá alternativas brincantes para a criança, ela sai do estresse e imediatamente ela se conecta com o que pode vir a ser aquilo, né? E quando a gente vai falar também das idades, nosso trabalho é apoiar cuidadores, né? E apoiar quem está na linha de frente do cuidado em todas as fases da vida da criança, né? Desde que ela é bebê até quando ela cresce um pouquinho. Então, o trabalho ele é todo feito do repertório que vai também atuando nisso, né? A gente vai entregando os materiais muito relacionados à fase que aquela mãe está vivendo com aquela criança. Quando ele é bebê, lembrar que o bebê na barriga também é um serzinho que está começando a conhecer o mundo. Lembrar que quando ele é bebê pequeno, né, a parentalidade responsiva vale, botar o bebê no chão, tudo que ele é capaz de já fazer, pensando em atitudes responsivas com ele, o brincar o tempo todo, interatividade positiva o tempo todo. Então, é muito sobre tudo isso, a gente se assegurar de que todo esse apoio à informação das diferentes fases da criança estão sendo entregues de uma forma eficiente e sempre, gente, sem onerar os servidores públicos. A gente toma muito cuidado, eu adoro que a nossa audiência, né, tem relação com isso, como isso pode ser entregue. Eu até queria dizer para vocês, esse é um material aberto, todo mundo pode usar, baixar. Eu vou depois mandar o site que chama Pé de Infância, o programa chama Pé de Infância 123, e basta entrar lá, e ele é um programa aberto. Lógico que quando a gente vai no município, a gente leva ele completo, mas ali todas essas estratégias estão disponíveis. Também queria dizer isso para vocês. Obrigada, Ana. Tinha até um comentário aqui pedindo mais informações. Eu falei, vou deixar para o final, e aí nos encaminhamentos a gente traz. Bom você ter trazido agora já. Débora, quer comentar? Acho que quero falar rapidinho, porque acho que já foi falado aqui, né, o que é importante nesse caminho. Acho que a gente precisa começar a levar a sério, ao mesmo tempo que a gente precisa levar com leveza, né, esse espaço do brincar, né? A brincadeira é a linguagem, o modo da criança falar com a gente, né? A gente tem vivido tempos um pouco complicados, né? De tá ouvindo que quem brinca perde tempo. Precisamos preparar, do ponto de vista único, exclusivo, cognitivo, a criança, e a gente vai vendo crianças sem habilidades sociais para caminhar no mundo, com as diversidades, né? Lidar com as suas frustrações, e até mesmo com as conquistas, né? Então, recuperar o lugar da brincadeira, tirar o brincar do lugar de perder tempo, mas pensar o brincar como uma possibilidade de experimentação da criança no mundo. Não é representação, é experimentação. É aquilo que ela está podendo ser e a abertura das possibilidades outras, né? Esse é um lugar bastante importante. E queria dizer que eu concordo plenamente com essa fala inicial, de que o simples bem feito faz total diferença, né? Eu gosto muito desse lugar, tenho insistido na possibilidade de pensar e refletir sobre isso, porque às vezes a gente quer ficar especialista demais, esquece do básico, que é a existência e a dignidade para começar qualquer conversa. E para talvez colocar um pouquinho mais de corpo aí nessa discussão sobre a linguagem, né? Acho que todo esse material que a Ana traz, achei incrível, né? Também quero conhecer e aprofundar muito mais. E para quem está em outros espaços, também sugeriria muito ler um livro da Bell Hooks, o livro que chama Erguer a Voz, que é um livro que ela vai nos ensinar a alcançar uma linguagem que acesse diferentes públicos, né, diferentes dinâmicas, e que é uma linguagem que tem um compromisso com a ética e com a dignidade, que é um lugar, pelo menos para mim, extremamente caro e importante, porque se o nosso ponto de vista não é a dignidade, dali para frente, nada mais me importa. Eu acho que a Bell Hooks é uma intelectual extremamente importante, né, para nos ajudar a pensar o corpo que a gente coloca
no cuidado com as infâncias, a voz que levamos ao encontro das infâncias e das crianças, né, e o movimento de coletividade, rede, parceria, compartilha, né, algo tão importante que a gente precisa resgatar num mundo que vai nos ensinando a ser competitivo dentro da nossa própria equipe, imagina dentro das nossas próprias políticas públicas, que são para todos, né? Então, se a gente coletivizar e compartilhar, nós vamos caminhar de forma mais qualificada. Professora Maria Beatriz, quer comentar também? Eu acho super importante essa colocação do brincar. Brincar é a essência, no desenvolvimento infantil, ele é o trabalho, né, importante da criança para acelerar, para promover esse desenvolvimento. Se a gente, né, remeter aos teóricos do desenvolvimento, vamos lembrar do Piaget, a importância dos diferentes tipos de brincadeira, desde o exercício, né, do faz de conta, da representação, jogo de regras, e vamos lembrar do Vygotsky, né, um teórico bem importante que trouxe a questão da brincadeira, um papel de ativar o seu potencial de desenvolvimento. Então, a criança, quando brinca, ela está representando papéis acima do seu desenvolvimento real. Então, do ponto de vista teórico, temos todos esses alicerces para mostrar a importância, né, do brincar para esse desenvolvimento e tão essencial que é, e às vezes não tão valorizado, substituído por telas, por mídias que não trazem promoção do desenvolvimento nas suas diferentes áreas. Acabei de participar de um congresso internacional na área de desenvolvimento e as temáticas giraram muito em torno da substituição dos espaços necessários do brincar e substituídos por atividades que não estão trazendo contribuição ao desenvolvimento infantil, pelo contrário, estão atrapalhando. Então, esse é um cuidado importante. E eu gostaria de lembrar, tem um material da Lego bem interessante, inclusive, sobre brincar, e mostra as diferentes contribuições, né, que tem nas diferentes áreas, mas eu gostaria de lembrar do ponto de vista de políticas públicas, né, de um programa que a gente tem do ponto de vista nacional em diferentes municípios, que é o programa Criança Feliz, que está sendo revisitado e sendo atualizado atualmente. Eu tenho contribuído em consultoria mais na área de parentalidade, prevenção de violência, mas esse é um programa de visitação domiciliar super importante, que abarca, né, desde a questão do pré-natal, mas os 3 primeiros anos de vida, a importância de levar para as casas, para a visitação domiciliar, para os cuidadores, essa importância do brincar no seu cotidiano, no seu dia a dia, para a promoção do desenvolvimento. Então, é essencial, provavelmente a Patrícia, né, do Tempo Junto, que está aqui junto conosco, que deve ter trazido essa pergunta, e é essencial brincar para esse desenvolvimento, e a parentalidade precisa ser alertada e ajudada a dar os espaços necessários do brincar no cotidiano dessas crianças, né, para que a gente tenha, de novo, uma infância protegida. Perfeito, muito obrigada. Foi bom a Patrícia ter trazido, de fato, a Tempo Junto, acho que essa questão. A gente teve recentemente, né, a aprovação esse ano em nível nacional de uma legislação que entende o brincar e a parentalidade positiva como estratégias de proteção e de enfrentamento à violência. Então, por exemplo, amanhã, aqui na semana, a gente vai ter uma mesa dedicada a entender um pouco esse trabalho de prevenção e de proteção às infâncias, né, contra as vulnerabilidades e violências, e nos traz um pouco essa dimensão do quanto todas essas estratégias estão conectadas, né? A gente vai discutir prevenção à violência, falando de parentalidade, e, ao mesmo tempo, as estratégias para promover essa parentalidade positiva passam pela uma maior escuta, um maior diálogo, que foi tema do primeiro dia. Então, para a gente entender, de fato, o quanto que cada uma dessas questões se conectam e que a gente precisa de estratégias diferentes, né, combinadas para trabalhar com esse tema e conseguir chegar às famílias de uma forma respeitosa, com uma escuta ativa e qualificada, de fato, né, disponível ali, uma grande orelha para fazer todo esse processo e a gente garantir que estamos juntos nisso, né, porque cada família vai ter
estratégias diferentes para chegar no mesmo lugar. Uma família com a nossa diversidade que a gente tem aqui na cidade, que tem povos indígenas nas regiões norte, ali no extremo sul, você tem famílias em condições muito vulneráveis, você tem famílias que convivem com muitas outras, então, dentro dessas diferentes configurações, esse espaço de escuta se mostra ainda mais importante. Deixa eu ver se a gente tem mais questões aqui. A Marli Zafira Z, ela traz: bom dia, eu tenho observado na EMEI, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, que as crianças têm carência de escuta e atenção. Bom, dialogando já com esse tema, né, que a gente trouxe. Isso tem me angustiado, são 24, e todos têm desejos e anseios diversos. Nas falas, eles trazem famílias como a sua carência. Então, essa dificuldade, de fato, né, da gente ter no espaço familiar, no espaço ali de casa, essa escuta, e que talvez com essas estratégias que a gente está trazendo aqui possa ser potencializado. A Cláudia Cristina Araújo também traz um comentário. Adoro o modo como a Débora linka exemplos e falas antirracistas no desenvolvimento das nossas crianças, também vulneráveis e passíveis de violências. E sim, Débora, precisamos falar sério. Aí ela coloca um coraçãozinho. Bom, acho que são comentários que reforçam esse lugar do que a gente já tem discutido, já tem trazido aqui como elementos para essa mesa. E aí, acho que a partir delas, eu queria, como a gente tem 15 minutinhos ainda de mesa, eu queria chamá-las para, em 5 minutinhos cada uma, a gente ter uma fala assim, que responda de alguma forma a essas questões ou essas falas que trouxeram para a gente no chat, e já caminhe para um encerramento, tá bom? Quero convidar, acho que na ordem, então, professora Maria Beatriz Linhares, por favor. Bom, eu acho que agradeço, né, pela participação nesse momento com as colegas aqui. Acho que acaba sendo um mosaico, né, que se complementa em termos de fala a favor da primeira infância. Eu gostaria, talvez, de acrescentar, né, um ponto bastante importante do ponto de vista de políticas públicas. Muitas vezes se pensam em programas que sejam extensivos e abrangentes o suficiente para dar conta de todos os problemas de todas as frentes. Eu acho que nós precisamos diminuir, né, a nossa angústia perante essa necessidade de promover, de prevenir, de tratar das questões da primeira infância, e entender que nós precisamos de efeitos sinérgicos. Existe um conceito muito importante dentro dos programas de intervenção, que é o conceito de modularidade, onde você pode ter módulos e estratégias combinadas e você ter um efeito, um impacto extremamente benéfico do ponto de vista de atingir melhores resultados. Então, eu acho que esse é um pensamento importante. Não existe um programa que vá dar conta de todas as demandas e frentes das necessidades em relação à primeira infância. Nós precisamos de programas e ter essa ideia da modularidade no sentido de fazer efeito sinérgico. Daí a importância da intersetorialidade, daí a importância da interdisciplinariedade, que a gente pode alcançar efeitos mais positivos quando a gente se junta com essa questão da modularidade. E um segundo e último comentário é que nós precisamos ter, de fato, implementação em larga escala, aquilo que já funcionou e já se mostrou efetivo em pequena escala, porque senão nós vamos ter, muitas vezes, o nível de satisfação muito bom, mas não vamos ter um impacto desejado. Que efeito é esse de mudança? Estamos, de fato, modificando a realidade? Então, nós precisamos ter avaliação de impacto, de efeito, precisamos ter a avaliação da satisfação desse usuário, desse beneficiário, se de fato, né, qualitativamente, isso está atingindo o resultado desejado. Então, é uma combinação. Aí eu convido aos ouvintes olharem os materiais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem lá muito interessantes. Eu participei de um sobre a questão dos parâmetros de qualidade de programas de intervenção. Então, isso ajuda a entender o que é a avaliação de impacto e a avaliação da usabilidade. Isso nos ajuda a avançar em termos de políticas para a primeira infância. Obrigada.
Obrigada. Débora? Então, vamos lá. Então, também quero agradecer. Foi muito bom estar aqui essa manhã conversando com vocês, né? Foi um prazer conversar com as profissionais que estão aqui dividindo essa mesa. Fiquei bastante feliz de ouvi-las e perceber que estamos falando e chamando atenção para as mesmas coisas, né? A partir de diferentes lugares, né? Isso mostra a importância dessa discussão aqui. Também queria, aqui nesse momento de encerramento, falar que a questão da escuta tem sido uma grande problemática mesmo na atualidade, né? Ninguém escuta mais, né? Porque nós estamos todos exaustos, né? Nós estamos inseridos em milhares de questões, né? Eu brinco que nem o psicólogo, cuja tarefa principal deveria ser escutar, não está escutando ultimamente, porque agora ele tem que ter técnicas que sejam aplicáveis antes mesmo de qualquer escuta, né? E esse é um desafio que eu tenho encabeçado mesmo, que é vamos dar 1000 passos atrás e vamos aprender a escutar novamente, porque sem escuta não há técnica que resista, né? Também gostaria de acrescentar aqui, né, já que falamos sobre o brincar, pensar na diversidade, nos modos de brincar, né, e das diversidades das experiências que vamos colocando por aí, né? Então, sejam diversos, porque estamos trabalhando com crianças diversas, com infâncias diversas. E, por fim, dizer que, quanto história de país, né, as políticas públicas são jovens, são crianças ainda, né? Então, elas estão acontecendo no mesmo tempo que nós estamos aqui inseridas nelas, né, e tentando fazer elas acontecerem com a sua potência. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Carlos Drummond, que é quando ele diz assim: as leis não bastam, porque os lírios não nascem das leis. Então, vejam, as leis são extremamente importantes, mas por si só elas não são suficientes. Elas são fundamentais para que sejamos criativos e propositivos nas nossas ações. Antigamente, não tínhamos lei. Hoje temos legislações grandes e cada vez mais específicas em acordo às demandas que vamos encontrando. Façam bom uso dessas legislações para serem criativos e protetivos, sabendo que, diferente de muitos outros lugares, nós não estamos sendo treinados para ir à ação, nós estamos agindo no processo de acontecimento das coisas. Se nós ficamos bravos e desanimados no processo de atuar em políticas públicas que são jovens, que são crianças ainda, o mesmo acontece com as crianças quando vêm ao mundo. Elas ficam também estressadas, chateadas. A diferença é que nós já temos uma linguagem ampliada para poder dizer o que estamos sentindo. As crianças não. Então, elas choram e elas adoecem porque ainda não sabem dizer o que estão sentindo. Então, que a gente possa fazer esse link cotidianamente e lembrar: políticas problemáticas podem ser mudadas. Não nos deixemos abrir mão das políticas que estão em vigor. Já é conquista, né? Lembrando aquilo que falei para a Amanda e para a Ana numa nossa conversa, né? Políticas públicas não são presente das deusas. Elas são processos de luta. Nós lutamos para conquistar. Então, vamos fazer com que elas fiquem e melhorem diariamente. Para isso, precisamos estar juntos. Muito obrigada pela oportunidade da conversa. Também queria Obrigada, agradecer. Débora. Ana. Vai lá, Ana. Queria agradecer muito a honra de estar aqui, né, nessa mesa de pessoas tão importantes, né, no pensamento das infâncias e das relações humanas e das políticas. Eu acho que, assim, dentro da Alma, a gente tem tentado servir a todas essas pessoas, as academias e todo o processo de política pública, de construção, de institucionalização de melhores práticas para as infâncias. Eu acho que a gente tem, ao longo desses 6 anos, dentro do programa Pé de Infância, aprendido muito o direito de errar e acertar, né? O direito de testar, ter a humildade de perceber o que precisa ali ser revisto, tentar de novo, cuidar de novo. E eu fico bastante feliz com uma fala que a Débora trouxe, né, sobre as redes também serem, né, crianças e a gente ter o direito mesmo de aprender no caminho.
Eu acho que quando a gente pôde ter a licença de aprender no caminho, de avaliar resultado, de pensar no que aquilo está nos trazendo de aprendizagem, de voltar e mexer numa vírgula, num ponto e testar de novo, isso foi um ponto de muita importância. Eu também queria relatar a nossa comoção, né? A gente trabalha em todas as regiões do país, né? Do norte ao sul, a gente está desde o Acre até Porto Alegre não, mas a 3 cidades, né? Pelotas, Canoas, a gente está lá embaixo, lá em cima, de todos os lados, e a gente se comove muito com todas as vezes que a gente se reúne com quem está à frente da política pública, principalmente na área das infâncias. É um espaço que faz sempre a gente se emocionar. Concordo que está todo mundo exausto, mas são pessoas que têm um brilho no olho, que são brilhantes, que estão o tempo todo abertas, né, para o conhecimento e abertas para aquilo, para fazer valer as coisas. Cada vez que a gente oferece um ferramental, as pessoas estão ávidas por eles, participando das coisas, fazendo bons usos. Então, assim, a gente vê um país muito disponível para as infâncias, e isso é emocionante para a gente. Gente, um segundo, me perdoe. E eu queria também dizer que, assim, dentro do programa e desse tempo que a gente vem pensando juntas e organizando a comunicação para impacto social, a gente vai vendo isso amadurecendo e vai vendo que essa rede está ali disponível, e a gente vai oferecendo o que também foi dito aqui, Programa Criança Feliz. Este programa recebe o nosso repertório de cuidados. A gente tem 5 caixas de ferramentas, né, para vocês saberem. Todas baseadas na simplicidade de dizer interações positivas entre adulto e criança. É isso que a gente precisa fomentar. Então, todas essas caixas, elas têm uma porção de coisas, é o criar, contar história e brincar, é o brincar livre na natureza, o Cria na Paz, é o Papai Tá Aqui, e são essas 5, e agora a gente tem o Criança e Clima para o Rio Grande do Sul, que é uma caixa de ferramentas para as crianças do Sul, tá? Com todo um repertório de cuidado, pensando muito em elaboração de trauma na primeira infância. Então, são todas essas caixas que estão aí, e assim, todas as vezes que a gente abre um webinar, abre um espaço, vai para o território falar, a gente fica muito emocionadas com a abertura do país para falar de ferramentas para cuidar da primeira infância. E então, assim, eu acho que eu queria também deixar isso aqui, né, dizer que isso tudo está aberto para vocês, que eu, assim, honro e agradeço por poder estar a serviço dessa pauta, e é para isso que a gente está aqui sempre, fortalecendo mesmo o poder de levar conhecimento para todas as pessoas que estão envolvidas na agenda da primeira infância. Eu acho que, assim, agradeço também muito a Amanda por esse convite, e adoro ver como as coisas vão se compondo, como a gente está aqui, né, complementando umas às outras, e como é esse o mosaico que cria um ecossistema saudável, que cria mesmo um repertório para um país que está precisando dele, e na questão da política pública e dos direitos da criança e da primeira infância, e desse momento da vida dos 0 a 6 anos que definem tudo. A gente trabalha com post-it na nossa frente, né? A gente vê o mundo uma só vez na infância, o resto é lembrança. Então, eu queria me despedir agradecida, e bom dia para vocês. Muito obrigada, Maria Beatriz, Débora, Ana. Acho que é isso, a gente veio com essa mesa trazendo diferentes perspectivas do que pode ser esse olhar para o bem-estar e para a saúde mental dos cuidadores, né, de pessoas, de crianças na primeira infância, reconhecendo esse lugar muito estratégico que são esses primeiros anos, mas que tem impactos para a vida inteira. Então, muito obrigada pelas falas de vocês, por terem trazido outros elementos para a gente se inspirar, para a gente melhorar, aprimorar o trabalho que a gente já faz no dia a dia, né, e que tantos profissionais fazem de uma forma assim brilhante em tantos territórios da nossa cidade.
E aí eu vou pedir para a Ana, depois se puder mandar o link para a gente disponibiliza no chat aqui do programa Pede Infância, né? Que aí vocês podem acessar esses materiais que estão livremente disponíveis. E aí eu já queria caminhar para o nosso encerramento, convidando todo mundo, todas as convidadas, todo o público que está aqui participando conosco, para seguir conosco na Semana da Primeira Infância. Então, hoje à tarde, a gente tem uma outra mesa discutindo amamentação na primeira infância e na educação infantil. Então, como saúde e educação podem se articular para a gente garantir esse direito à amamentação para as crianças, né, e para as mães que estão e às vezes precisam deixar a criança muito cedo na creche, né, com pouquíssimos meses. Então, discutindo esse tema que é tão importante para a gente garantir esse vínculo que a gente está falando na mesa de hoje, né? Também a gente vai ter amanhã oficina de leitura literária para crianças, é uma atividade presencial na biblioteca Hans Christian Andersen. A gente vai ter atividades em 2 territórios da Zona Norte, com uma mesa sobre infâncias migrantes ali no Parque da Juventude e um diálogo sobre proteção, da rede de proteção às infâncias e adolescências também, com o pessoal ali no Céu Freguesia do Ó. Então, quem puder estar presencialmente está convidado. Estão todas essas atividades na programação. E na quarta, até dialogando com o que a professora Maria Beatriz traz sobre a importância dessa avaliação e de entender o que a gente está produzindo como impacto mesmo, e qual que é a satisfação, né? Se a gente está conseguindo observar a satisfação dos nossos cidadãos, dessas famílias, sobre o que é produzido, a gente vai ter uma mesa no último dia sobre monitoramento e avaliação de políticas para a primeira infância, que a gente tem a Fundação Maria Cecília como convidados, servidores e pessoas que aqui da prefeitura estão envolvidas nessa avaliação para a gente pensar, porque tem muitos desafios, sim, mas a gente tem um caminho aí que a gente precisa continuar trilhando e para melhorar ainda mais, né? Então, fica o convite para todos. A semana se encerra na quarta-feira, então que vocês possam continuar nos acompanhando, possam continuar nas atividades, e depois do período eleitoral, todas essas mesas e atividades que estão sendo gravadas vão ficar disponíveis, então fiquem ligados que a gente também compartilha. Acho que eu só esqueci de uma questão, tem um link fixado aqui no chat com a lista de presença, então a gente vai disponibilizar o certificado de participação. Quem tiver interesse é só acessar o link ali daquele formulário da lista de presença, marcar presença e vai receber o certificado por e-mail, tá bom? Eu acho que é isso, nos despedimos de vocês, muito, muito, muito obrigada aos nossos convidados por essa conversa muito enriquecedora, anotei aqui bastante e é isso, a gente se vê por esse caminho de pensar as políticas para a primeira infância e tentar qualificá-las cada vez mais para ela fazer sentido para a criança, para esses cuidadores, para esses profissionais que estão na linha de frente, né? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.